Jesus era 100% homem? Será que era um sacrifício perfeito para resgatar o homem do pecado e reconciliar novamente com Deus? Nesse estudo que nós estamos fazendo sobre Cristologia, estudo sobre o ungido de Deus, nós vamos para a segunda etapa, que se Jesus era homem, se ele era homem, ele é um sacrifício perfeito conforme as Escrituras. Na primeira parte, nós falamos muito sobre as profecias que falavam sobre os Messias. E eu quero começar esse vídeo falando de uma própria escritura que Jesus falou, ali que se encontra em João, capítulo 5, versículo 39, muito interessante, falando assim: examinais as escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ó, Jesus, lembrando que nessa época que Jesus estava ali ensinando, treinando os seus discípulos, não existia o Novo Testamento, só existia a Torá, né? Existia ali os Pentateuco, né, que são 5 livros, existiam os livros dos profetas, né, profetas menores, profetas maiores, os livros, né, que nós chamamos de dos Salmos, Eclesiastes, entre os outros livros ali que tinha. Então, Jesus está falando ali para os discípulos: vocês examinam, você busca, você estuda, vocês leem a Escritura, tentando encontrar nela vida, e são elas que testificam de mim. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre essas profecias da vinda de alguém que ia trazer paz, ia trazer justiça, ia trazer reinado, ia trazer salvação, ia trazer ali transformação para o povo. E aí, as escrituras, conforme os primeiros vídeos, nós vemos vários contextos que Jesus cumpriu de profecias que estavam nas escrituras. Nessa segunda parte, não vamos falar, calma aí, mas Jesus era um sacrifício perfeito conforme o que as escrituras diziam? E vai nos surgir várias e várias dúvidas. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, que fala: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Calma aí, se todos nascem debaixo do pecado, Jesus nasceu como um homem. Será que se ele era homem, ele nasceu debaixo do pecado? É isso que nós vamos tentar responder. Por que que alguém teria que morrer em nosso lugar? Nós falamos um pouquinho lá no resumo dos vídeos isso. Por que que alguém tinha que morrer no meu lugar? Por que que tinha que ter derramamento de sangue? Por que que eu preciso ser liberado do perdão? Né? Por que que eu preciso ser purificado? E por que que eu preciso de alguém que sacrifica a sua vida por mim? Por que que Jesus teve que morrer na cruz para que tivesse vida dentro de mim? Eu não estou vivo? E quantas outras perguntas ou questionamentos que nós temos. Aqui, conforme Romano, um homem caiu. E é interessante em Romanos, capítulo 5, continuado versículo 13 ao 14, que vai dizer: porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado quando não há lei. Então, calma aí. Porque até a lei que foi constituída lá na época de Moisés, então de Adão até Moisés, calma aí, não tinha lei. O pecado estava no mundo, então o homem tinha pecado, o pecado continuava no mundo, mas o pecado não era imputado, não era julgado quando não há lei. E aí olha o que fala no versículo 14, que é muito interessante. No entanto, a morte reinou desde Adão até morte. Então quer dizer que não existia vida, só existia morte, porque não existia uma lei para julgar como gerava vida, como gerava uma transformação na vida das pessoas para voltar a ter um relacionamento com Deus. Porque lá no Éden, quando o homem caiu, Deus falou que a partir do momento que ele comesse aquele fruto, ele ia morrer. E morrer para quê? Morrer para Deus, uma morte espiritual, para que depois que o homem tomasse pó, ou morresse mesmo fisicamente, não existia mais vida, existia ali uma condenação sem pecado, uma condenação sem salvação. Então não existia mais vida, só destruição e maldade dentro do homem. E você consegue ver isso depois da queda como? Pelo ato que Caim fez. Depois de Caim você vai ver Babel. Então o homem só andava em destruição, o homem só andava em guerra, em morte, em maldade. E você começa a ver em todo o processo depois da queda. O primeiro ato nós também foi Caim, mas depois processo de destruição, de manipulação, de porfias que aconteceu lá em Babel e quantas outras coisas. A morte estava reinando, existia uma escuridão, porque não existia uma lei. Lógico que tinha pessoas ali que andavam com Deus, como foi o caso de, eu estou tentando aqui lembrar, Noé, que andou com Deus depois da queda. Nós temos, esqueci o nome, mas aí fugiu, se eu lembrar depois eu coloco, não lembro. Mas foi o outro homem que andou com Deus e Deus tomou para ele, que fugiu da minha mente. Então o homem só vivia em decadência e caído. E aí não existia uma lei. A partir da lei, Deus começou a trabalhar. Se você for ver lá no primeiro vídeo, se eu não me engano, que eu fiz,
vai explicar um pouquinho por que o derramamento de sangue. Então Deus começou a criar a lei, para quê? Para que ele agisse conforme a lei. Então começou a criar um parâmetro. Então todas as escrituras começam a preparar as leis, as ordenanças, como que deveria ser o sacrifício perfeito. Que quem sacrificaria tinha que ser um sumo sacerdote que ia sacrificar. Como que a lei precisava ser um animal puro para fazer ali o sacrifício, um derramamento de sangue de um animal que não tinha doença, de um animal que não tinha nenhum osso quebrado, tinha que ser um animal perfeito para poder fazer o sacrifício. Então, começou a criar as ordenanças, começou a criar como que deveria ser o sacrifício, como que o sacerdote deveria se portar no Santo dos Santos para oferecer, que quando construiu a tenda ali, os 3 pavimentos, então começou a criar toda a ordenança até chegar em Jesus. Ao continuar do versículo 14. A morte reinou até Adão e Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Aqui está falando aquelas pessoas que respondem muitas dúvidas e muitos questionamentos. Calma aí, Adão saiu do jardim, pecou, nasceu Abel e Caim. Caim foi morto por Abel. Caim matou Abel e Caim se relacionou com quem? A Bíblia fala antes ali que existiu outros humanos além de Caim e de Abel. Por que existe outros humanos? Aqui está explicando que tinha pecado, aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, que nasceu antes do pecado. Então ali mostra que eles tiveram outros filhos além desses outros dois. Que estava onde? Estava espalhado, quando o homem foi expulso do jardim, estava espalhado pela terra. O contexto da Bíblia, ele coloca esse reflexo, um coloca outro. E aí muitos questionam de onde que vem, de onde surgiu, o que é isso, o que é aquilo. Calma aí, quando você começa a estudar, quando você começa a ler, você começa a entender, encaixar. A Bíblia vai se encaixando em ponto. A Bíblia não é um livro que vai contando ponta a ponta. Que existe uma cronologia da Bíblia que fica muito melhor se você ler, se você seguir uma sequência de cronologia para você entender melhor. Mas mesmo assim, você estudando, depende da forma que você vai estudar a Bíblia, que você vai pegar os contextos bíblicos, vou estudar sobre salvação, como nós estamos estudando sobre cristologia, nós estamos passando por várias etapas para nós compreendermos cada processo. Mas para isso existe muito tempo, muito estudo, mas não vou atentar muito a esse ponto. Mas aqui está falando a semelhança da transgressão. Qual era a figura daquele que havia de vir? Qual a figura de quem? Que não foi perante a transgressão, não perante o pecado, a semelhança daquele que vir. Aqui tem um ponto muito importante, a semelhança que vir, que nós vamos falar sobre Melquisedeque. Isso aqui é muito interessante, mas vai ser para outros vídeos. Então vamos ao primeiro ponto, entender se Jesus era homem, tá bom? Lá em Salmos, capítulo 115, versículo 16, vai falar assim, ó, até o céu são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, calma aí. Esse versículo é muito interessante para nós entendermos que a ordenança que Deus deu foi para quem? Deus construiu a terra e deu ordenança para o homem. O homem governado, as leis estavam construídas não para Deus, mas para o homem. E para Deus resgatar a humanidade, para Jesus vir resgatar conforme a lei que ele mesmo criou na terra, ele tinha que nascer como homem para poder cumprir as leis da terra que ele mesmo criou na terra, mas ele deu a terra para o homem. Então Deus não podia vir na forma de Deus para cumprir as regras. Mas aí é interessante que mas Jesus era 100% Deus? Aí nós vamos responder no último tópico desse vídeo. Agora nós estamos resolvendo essa parte de Jesus era homem, tá bom? Vamos ao primeiro, João 1,14. João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, a palavras que estavam lá no início, lá no princípio, lembra que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus fala, a palavra que estava no princípio se tornou carne. Deus se tornou carne. E estava quem? Entre nós. E nós vimos ele cheio de graças e verdade. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, vai falar que Jesus nasceu do quê? De uma mulher, que nós já lemos lá, que a virgem conceberá e dará um anjo ao menino, e o seu nome será chamado Emanuel, quer dizer que Deus conosco. Então é Mateus capítulo 1, versículo 18, que nós lemos também. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 vai falar assim, mas quando vem
a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido do quê? De mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Porque quando Jesus nasceu, precisou, então, que interessante que quando Jesus nasceu, ele nasceu do quê? De uma mulher, mostrando que ele nasceu como o nascimento normal de qualquer criança. Ele deixa bem fixo. Jesus nasceu de uma mulher, ele nasceu de um outro ser. Tem pessoas que vai querer falar que Jesus nasceu ali da mulher como um nascimento normal. A Bíblia deixa muito claro que ele nasceu como bebê. E os reis magos ali vêm visitar Jesus. E depois da visita dos reis magos, nós sabemos da perseguição, Jesus teve que fugir para o deserto. Quer dizer que nessa época, Jesus dependia 100% de quem? Dos pais dele, para proteger. Então, com uma visão, ali José e Maria foi avisado e eles foram para o deserto porque vinha uma ordenança para matar as crianças. E Jesus foi por deserto. Por que ele teve que fugir? Quer dizer que ele é homem, senão ele poderia morrer, precisava de cuidados. Ele tinha como uma criança normal, como qualquer criança que precisava crescer. Vamos ver os outros versículos que fala em Lucas capítulo 2, versículo 52. Fala assim, Jesus crescia. Calma aí, Jesus crescia. Jesus não ficou adulto de nada. Jesus crescia em sabedoria e estatura. Então Jesus, como uma criança normal, estava crescendo normalmente em conhecimento, em sabedoria e estatura. Então Jesus precisava o quê? Aprender. Jesus precisava de estudo, precisava que alguém ensinava ele ali sobre as escrituras, sobre a vida, sobre as coisas naturais que um homem aprendia. Então Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Então ele olhava para Deus e olhava para os homens, os dois aspectos. É interessante quando você vai olhar lá como Jesus tinha 12 anos, que a escritura fala, que ele estava no templo, e ali Maria, os seus pais, estavam preocupados, que eles tinham visitado Jerusalém, depois de 3 dias voltado, Jesus tinha se perdido, mas estava lá no templo, e Jesus estava ensinando ali no templo. E aí fala assim, o que vocês querem? Aí Jesus responde para sua mãe que ele estava cuidando das coisas de Deus. Será que Jesus já tinha consciência de que ele era Deus ali? Que ele era aquele que era 100% Deus naquele momento? É uma pergunta interessante, nós vamos decorrer respondendo sobre isso. Então, é interessante o conhecimento que Jesus já tinha, que estava manifestado, porque ele estava crescendo e se desenvolvendo a plenitude de Deus dentro dele, né? Jesus precisou aprender, Jesus nasceu de uma mulher, Jesus precisou fugir, porque senão ele poderia morrer, e Jesus, apesar de tudo isso, ele tinha onisciência, né? Jesus precisou ter fé? Uma pergunta que será que Jesus precisou ter fé como nós precisamos ter? Será que os ensinamentos que Maria ensinava, que desde criança, acho que Maria falava ali, um anjo veio, nos falou que ia nascer uma criança, você é o prometido, você, ali como também, não lembro, a Bíblia não fala sobre isso, sobre esse contexto, por isso que eu não quero entrar, se ele esteve em encontro ali com João Batista quando era novo, quando era criança, né? Então, nós não sabemos, a Escritura não traz essas reflexões, não traz esse parâmetro. Então, como a Escritura não traz, não vou entrar em analogia ou em ilusões, essas questões. Mas vamos aqui continuar nas Escrituras. Então, Jesus crescia, então ele crescia normal. Jesus precisou ter fé, como eu falei, Jesus precisou ter fé, acreditar que ele tinha um chamado de Deus ali para a vida dele. Em Lucas, capítulo 22, 44, vai falar assim, apareceu-lhe um anjo do céu e fortaleceu. Então, estando em agonia e orava mais intensamente, o seu suor se tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram por terra. Então, um anjo vem e fortaleceu Jesus. Calma aí, se ele era Deus ali, por que ele precisou ser fortalecido? Até aqui mostra que ele era homem. Ele precisava ser fortalecido, ele precisava de cuidados. Em João 4,6, ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado de uma viagem, assentou-se ali junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Calma aí, Jesus estava cansado pelo decorrer da caminhada, no sol quente, escaldante que ele estava andando, ele estava cansado e sentou, que é a história da mulher samaritana, né? Jesus teve fome, Mateus 4, versículo 2, e quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Esses atos, esses comportamentos, é o comportamento de um homem. Cansaço, sede, fortalecimento, precisava aprender, sabedoria, crescer, tudo aspecto humano.
Em Lucas, capítulo 10, versículo 21, vai falar: naquela hora Jesus se alegrou no Espírito e disse: eu te agradeço, ó Pai. Calma aí. Jesus se alegrou. Então Jesus tinha emoções, sentimentos. João capítulo 11, versículo 23 vai falar: e quando Jesus, pois, viu chorar, chorava também os judeus que vinham com ele. Comoveu-se em espírito e conturbou e chorou. Então Jesus, depois da morte de Lázaro, que viu ali que todos estavam chorando, a Maria estava chorando, Marta chorando, ele também chorou, mostrando que ele tinha sentimento, mostrando que ele tinha emoções como nós temos, né? E é uma alma racional. Isso em Mateus 26, 38 fala: então ele diz: a minha alma está demasiadamente triste. Ó, Jesus mostrando que tem uma alma como eu e você. E a alma dele estava abatida, estava triste até a morte. Fica aqui comigo e vigiai. Olha o estado que Jesus estava. Isso aqui foi no jardim de Getsêmani, né? Ali naquele momento de tensão, de pressão que Jesus estava passando. Aqui mostra claramente que Jesus tinha, além de emoções, tinha uma alma que tinha medo, que tinha apavoros como nós temos. Porque assim, para os discípulos isso aqui foi um grande baque, foi um grande... assim, imagina a mente de uns discípulos falando que um homem que andou sobre as águas, um homem que curou, um homem que profetizou, um homem que fez grandes milagres, estava num momento que estava abalado, estava trêmulo. Imagina a feição de Jesus nesse momento. Então, essas características, que tem vários e vários outros pontos que nós podíamos responder, que mostra a natureza humana de Jesus. Então, através da própria escritura, através da história, nós conseguimos, eu não trouxe da história aqui, comprovado que existia um homem chamado Jesus. Pode ser que eu faça um vídeo à parte, só mostrando desses aspectos. Eu não conseguia, senão fica muito longo o vídeo. Então, aqui, esses pontos mostram claramente que Jesus tinha o Espírito, que Jesus era homem, nasceu de mulher, precisou aprender, precisou fugir para não poder morrer, teve fome, teve sede, teve medo, teve agonia. Então mostrou todas as emoções que um ser humano tem normal. Para nós ir para outro terceiro ponto, que, calma aí, se Jesus era um homem, por que não ele era um sacrifício perfeito? Se para ele ser o sacrifício perfeito, ele não tinha que ter pecado, mas todos que nós, conforme o Romano, todos que nascem de mulher, o que nascem na terra, nascem debaixo do pecado. Destituído estava da glória de Deus, separado da glória. Como que Jesus era um sacrifício perfeito, ele não deveria ter pecado? E como Jesus não nasceu pecado? Nós vamos responder isso no próximo vídeo. E não só isso, que nós precisamos, ele não precisava, além de ser o sacrifício perfeito, ele tinha que ser o sumo sacerdote para ser, ou para sacrificar. Alguém tinha que sacrificar ali, porque precisava de um sumo sacerdote para pegar o sacrifício e sacrificar. E Jesus, nós sabemos, conforme a Escritura, que ele se entregou como sacrifício. Ele mesmo foi o sacrifício, ele levou o sacrifício. Mas para ele levar o sacrifício, ele tinha que ser sumo sacerdote. E de que linhagem? Nós sabemos que de Judá não tinha linhagem de sacerdote. As linhagens de sacerdote vinham dos levitas, ou da tribo de Levi. Então nós vamos precisar responder essas e outras dúvidas no próximo vídeo. Não deixa de comentar, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Deixa de deixar suas dúvidas também que você tem, que nós podemos fazer outros vídeos parecidos. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas espero que tá dando para entender o contexto que nós estamos aprendendo sobre cristologia na base, através da escritura, através do pensamento, de analisar, de estudar e de ver cada etapa da Bíblia. Deus possa abençoar.